Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Mais uma vez, Déia Fernandes aqui, tentando conectar nessa tribo aqui do Facebook. Hoje, dia 30 de abril, quinta-feira, começando essa live num caráter denunciativo, como, aliás, eu sempre faço, vocês já estão acostumados. Eu estava fazendo lá no YouTube, gente. Comecei lá, linda e bela, porém, infelizmente, o pessoal lá disse que começou a picotar e tudo mais. Então, eu resolvi ir para o Instagram. Não sei usar Instagram. Tem jeito, né, gente? Então, vamos para cá, vem para cá, né? Vem para Ecoando, para a página Ecoando. Eu vou ver se eu consigo agora compartilhar na minha linha do tempo. Eu sei que já está tarde, gente, mas eu estou com muita dificuldade para me conectar. Isso vem acontecendo há muito tempo, e não é só onde eu moro, em qualquer lugar do Brasil que eu tente conectar, fazer live, eu tenho problema. Inclusive em Brasília, eu não tive nenhuma live no congresso, no hotel, em casa de amigo, em lugar nenhum eu consegui fazer uma live que desse para as pessoas entenderem bem, né? Boa noite, Alfredo, Taborda, meu grande amigo que nunca me abandona nessa terra linda, Portugal. Edson, muito boa noite. Então, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Peço, me ajudem compartilhando. Essa live vai ser bem, digamos, polêmica, né? Mas o meu nome é polêmica, né? Então vamos lá. Para quem não me conhece, está vindo aqui pela primeira vez, sou Déia Fernandes, advogada, internacionalista, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, que milita na área de violação de direitos humanos no mundo muçulmano, além de combate ao antissemitismo e outras pautas importantes dos direitos humanos, pautas estas principalmente, né, aquelas, né, vamos dizer assim, aquelas que muitos conservadores não costumam dar a atenção devida. Tá? O assunto que eu vou trazer aqui hoje é muito importante. Ele começou... Gente, eu não estou conseguindo compartilhar, e seja o que Deus quiser, não vou esquentar a cabeça, deixa para lá, para a gente não perder mais tempo do que eu já perdi. Então, o assunto que me traz hoje aqui... Boa noite, Jorge, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Veio, né, a inspiração quando eu estava escrevendo um artigo. No final dessa tarde, eu comecei a escrever um artigo por causa da minha inquietação sobre a seletividade que existe no meio do conservadorismo. Né? A gente conservadorismo ser fundamentado, segundo alguns filósofos, não sou eu, inclusive quem fala muito. E ele diz, como outros filósofos, que uma das raízes, uma delas, tá, do conservadorismo é o ceticismo. Né? O conservador, ele deveria ser um questionador nato. Ele não era para aceitar o que trazem a ele, está tudo certo, lindo, maravilhoso. Não é por aí. Então, assim, eu tenho visto muitos assuntos que me inquietam, porque os conservadores não entram nessas questões, são as penumbras, as zonas do conservadorismo. E uma delas é a questão de saúde pública. Você que está me acompanhando sabe bem, se você é um conservador, você sabe que assunto de saúde pública, com raras exceções, porque a gente não pode nunca generalizar, isso é um perigo, né? Com raras exceções, nunca foi uma praia frequentada pelos surfistas da direita. Não foi, gente. E eu digo isso porque eu me lembro que algum tempo atrás, e não muito tempo, eu, como sempre gostei de humanos, eu escrevi um artigo denunciando Lula sobre a questão de política pública na área de epidemiologia, na área de saúde pública. Tá? Na época que houve uma briga, não sei se vocês lembram, houve uma briga terrível nas redes, como sempre há, né? Por causa da morte do Neto. A briga ficou nisso. Não, a esquerda, como é que pode a direita usar, porque muitos entraram nesse assunto, a morte de uma criança e tal. Então, o Brasil polarizou nessa questão, mas eu resolvi ir a fundo. Eu resolvi pesquisar
como era a questão de vacinas, né, de vacinação, né, esse importante item da saúde pública do Brasil, como é que era no governo Lula. E aí eu descobri um veto de Lula excepcional, né? E foi por isso que eu escrevi um artigo que durou alguns dias para ser escrito, vou falar a realidade, né? Com a ajuda de gente da área, tá? De especialista, porque eu não conheço, aí me mandaram um monte de link, me ajudaram a beça. Então eu fui a única conservadora doida da época que escreveu um artigo fundamentado em bases técnicas para mostrar que o Lula era de saúde pública. O título, melhor dizendo, eu vou deixar aqui no link para vocês lerem, se der vontade, porque o artigo é enorme. Mas é as verdadeiras vítimas do veto de Lula. Então, nesse tema, eu falo sobre a vacinação no período Lula e um ato que eu não vou entrar aqui, do governo, que foi extremamente danoso para principalmente as nossas crianças, tá? Então, quem quiser, pode ir lá ler. Eu estou trazendo essa informação para vocês não pensarem que eu caí de paraquedas nesse assunto. Não, esse assunto sempre me interessou porque tudo que diz respeito à vida, a mim, como ativista, interessa. Apesar de hoje ter sido um dia complicado nas redes, porque o Moro abriu a boca para a Veja, está dizendo que vai apresentar provas que, na minha visão, são extemporâneas, né? Lá no STF, acerca das acusações que fez contra Bolsonaro. Só que eu quero ficar na questão hoje de saúde, que é séria, e que a esquerda nunca deu a bola, mas, infelizmente, a direita também não dá. Então, é um puxãozinho de orelha, se é que eu posso fazer isso, né? Na direita, para começar a prestar atenção não somente nos governos passados, mas no nosso governo também, porque existem atos, ações que são danosas para a saúde pública. Bom, hoje todo mundo levou um susto quando o ministro da Saúde reconheceu em entrevista, né, que o Brasil pode ter mais de 1.000 mortes por causa do Covid-19. Que a gente vê nas redes, esquerda e direita de assunto, onde ambos cometem alguns excessos, parte da direita, porque minimiza muito, e a verdade é essa, eu não estou preocupada em agradar, vocês sabem, parte da direita minimiza o problema que é o Covid, né? E a esquerda majoritária simplesmente faz acusações mentirosas e usa o Covid de uma forma leviana para tentar derrubar um governo. Então, eu já deixo bem claro a minha posição inicial, para ninguém vir brigar comigo. Boa noite a todos que estão ingressando aí nessa live. Então, para ninguém vir brigar comigo dizendo que eu sou isentona, ou seja lá o que for, a realidade é que a esquerda vem usando o Covid, né, esse vírus, como uma tentativa de derrubar o presidente Bolsonaro, e eu sou contra a derrubada de um governo eleito democraticamente. Sou contra impeachment, tudo isso. Vejo erros no governo. Sabe que há muito tempo eu denuncio alguns erros de forma respeitosa, sem atacar, sem ofender nem o presidente, muito menos quem o segue, que eu acho um absurdo a gente rotular as pessoas só porque, enfim, não tem um determinado pensamento, mas a realidade é que a esquerda usa de forma enganosa, porque, entendam bem, em nenhum país do mundo eu estou vendo pretensão pesada de Congresso, ou seja lá o que for, para derrubar o presidente. Porque se há um que tem que ser derrubado por causa do vírus, não é o Bolsonaro, é o regime chinês, lá que permitiu que o vírus se espalhasse, que propagou o vírus, que mentiu sobre o vírus, a OMS, por que não a direção da OMS não deve ser demitida? Enfim, muita gente tinha que ser derrubada e não o presidente, é a minha visão. Só que, quando eu li essa entrevista do ministro falando que o número de 1.000, se estivermos num movimento, num crescimento significativo da pandemia, é um número que é possível acontecer, palavras do ministro, eu passei a me preocupar também com outro tema que não está presente, aí é que começa a mesma live, de verdade, né? A denúncia. Um tema que não está presente na pauta conservadora e que precisava estar.
Então, se você que está me assistindo agora está preocupado com saúde pública, com epidemiologia, com as denúncias na área de epidemiologia e tudo mais, aqui. Agora, se você está em ficar com clichês nas redes para defender governo, mesmo quando membros, eu não vou dizer que é o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é técnico. O Bolsonaro ele escolheu ministros na área técnica justamente para fazer o que ele não pode, por não ter capacitação de conhecimento nessas áreas. Então, colocar a cabeça, sabe, dentro de um buraco para não ver os erros seria inadmissível. Então, hoje eu vi uma notícia que não abalou ninguém, mas a mim abalou porque eu já estudo não, eu não sou estudiosa, eu acompanho esse assunto há algum tempo. Olha a manchete hoje de jornal. Casos de sarampo no Brasil saltam para 160% em um mês. Ou seja, eu li hoje, num período de pandemia, e é bom lembrar que o ministro, né, o Mandetta, traidor, ele já tinha avisado que nós iríamos ter, isso ele estava correto, a gente tem que reconhecer, nem tudo o cara morreu, porque o mal hoje das redes é que assim, quem sai do governo, tudo que fala é mentira. Não, nem tudo que fala é mentira. A gente está cheio de desinformantes no meio da esquerda, de falsos conservadores, né? Mas não mentem tudo. Ele disse que haveriam surtos de sarampo, de tuberculose, que, aliás, a tuberculose é um problema sério no Brasil há muito tempo, morre muita gente de tuberculose no Brasil. Falado sobre 3 doenças que iria trazer problema na área de epidemiologia no Brasil nesse período de avanço do Covid. E ele acertou. Nisso ele não errou. Eu não vou ser injusta com ninguém. Então, segundo o jornal, o país vive um surto, estamos vivendo, não é só Covid, estamos vivendo um surto dessa doença do sarampo, onde já foram 1.300 casos, principalmente no Pará, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os estados que têm mais notificação. E aí, claro que a reportagem mostra que o Brasil, em 2016, tinha recebido o certificado de país livre do sarampo, mas perdeu no ano passado, em 2019. E alertou o jornal para o perigo que representa o sarampo. E é aí que vem a minha denúncia, que a gente percebam bem, às vezes a direita num determinado tema só para defender governos, defender homens, e esquece que a agenda é ampla. E nós precisamos, a esquerda não fala de tomar os espaços, né, ocupar os espaços, nós precisamos abraçar todas as pautas que são de interesse público. Precisamos sair daqueles guetos de defesa de determinados direitos, porque o direito à saúde pública não vem sendo, infelizmente, observado como deveria ser pela direita. Então, é bom lembrar aqui que o Congo, a República Democrática do Congo, lá, mais de 6.000 crianças morreram vítimas do sarampo. É uma doença extremamente grave. Segundo alguns epidemiologistas, eu vou colocar o link de tudo aqui que eu estou falando, se 10 pessoas tiverem contato com uma pessoa que está com a doença, né, está com sarampo, 9 vão desenvolver a doença. Só para vocês terem uma noção, se não forem vacinadas. E aqui não temos uma boa vacinação de sarampo. É essa a minha preocupação. Então, segundo outros epidemiologistas, o sarampo é 18 vezes... Gente, tem um poder de contaminação terrível. Diz que é uma das doenças mais contagiosas do mundo. Trazer outros detalhes, se der, aqui sobre o sarampo, mas eu vou deixar o link aqui, quem quiser vai ver a desgraça que é essa doença. Porque eu não vou entrar nos detalhes da doença, porque senão vai ficar muito longa aqui a live. E o grande problema qual é? Num período em que o sarampo avança, tá?
junto com o Covid, e que já está trazendo preocupação para as autoridades sanitárias. O Rio de Janeiro, por exemplo, eu não vi outros estados, tá? Mas o Rio de Janeiro só tem 33% do... Ou seja, parte da população do Rio de Janeiro não está vacinada contra o sarampo, né? E ninguém está entrando nesse detalhe, ninguém está denunciando isso, ninguém está levando as redes, porque entendam bem, gente, a gente vê o pessoal, então daí eu apoio Bolsonaro, colocando 1000 hashtags, ou seja lá o que for, em relação a esse assunto, e trazendo até algumas informações sobre o Covid, mas sobre um assunto que é seríssimo. Mas, infelizmente, a gente não vê nem lideranças de direita, nem políticos, nem ninguém entrando nesse detalhe, que a gente pode ter um problema muito grave em relação ao sarampo. E é essa a minha função aqui, é trazer para vocês que esse assunto é sério, mas ninguém da esquerda que nunca esquentou e ninguém da direita está levantando essa bandeira para dizer ao conservador, usa as tuas redes também, não só para meter pau no Maia, que merece, aliás, hashtag fora Maia e tudo mais, critique o Supremo, critique quem criticar, mas precisamos usar as nossas redes para assuntos sérios. E um desses assuntos sérios é a questão de que a nossa rede pública hospitalar, de todas as esferas, inclusive federal, é uma vergonha e não está preparada para dar o suporte necessário a nenhuma doença, a nenhum vírus. Isso já é uma vergonha há muito tempo, mas todos estão apagando essa realidade. Agora está se defendendo o governo Bolsonaro por causa do Covid, mas a realidade é a seguinte, gente, o caos hoje não é por causa do Covid, é porque a gente tem uma rede pública miserável, temos política pública na área de saúde também miseráveis. Então, o que acontece? Eu procurei pesquisar sobre esse assunto porque eu lembrei, gente, que dentro da pesquisa que eu entendi por que não estão falando do sarampo. E aí é que está o foco da denúncia. Acontece o seguinte, o sarampo, como eu disse, o jornal disse, mas não entrou em detalhes, em 2016 foi retirado do rol de doenças aqui do Brasil, foi erradicado, foi reconhecido isso. Mas sabe por que o sarampo voltou? Porque a ONU, que comanda as políticas imigratórias no mundo inteiro, devido à sua agenda globalista, trouxe o Brasil para o seu... Trouxe não, o Brasil já estava há muito tempo no seu grupinho. Então, na época, o nosso querido governo federal fechou com a ONU a imigração em massa de venezuelanos para o Brasil e dentro desse... Ui, perdão, gente. Perdão, caiu, desculpa. É uma emoção aqui. E dentro desse contexto... Deixa eu ver se agora... Oh, meu Deus, não quer ficar no lugar. Oxe. E dentro desse... Agora eu acho que vai ficar. E dentro desse contexto, o que aconteceu? Não foram... Esses venezuelanos não foram obrigados, e vocês vão ver que eu vou chegar nisso até o governo atual. Ninguém dizer, está fazendo uma denúncia mentirosa. Dentro desse contexto, os venezuelanos que ingressavam no Brasil não foram obrigados a se vacinar. Então, quando o venezuelano chegava como imigrante inicialmente, depois como refugiado, porque o Brasil reconheceu o título de forma incorreta, mas reconheceu o título de refugiado. Então, quando o venezuelano chegava aqui, ele decidia se ele se vacinaria ou não. E sabe por que isso aconteceu, queridos? Porque o governo, na época, isso inicialmente, porque depois o governo fingiu que ia tentar mudar essa história. Havia uma resolução internacional de 2005, ou seja, um tratado internacional, que proibia o Brasil de documento que comprovasse a imunização de estrangeiros nas fronteiras dos países sul-americanos. Então é isso, gente. A agenda globalista que já comandava a América do Sul, através da ONU, tá? Impôs não, porque o Brasil assinou um tratado internacional em 2005, olha aí, a era petista. Então, eles assinaram esse documento
dizendo que os imigrantes, seja quem for, tá? Os estrangeiros, entraram no Brasil, eles não precisam de vacinação. Só que ocorreu um problema, gente, muito sério, porque para quem diz, é tratado internacional, tinha que seguir. Epa! Pacto Global de Imigração era tratado internacional e o Bolsonaro acertadamente chegou lá, não vou cumprir mais. Foi assinado, mas isso é contra os interesses do povo brasileiro, da soberania nacional, então não aceito. Tratados internacionais, eles podem sim ser revogados, o Brasil pode deixar esses tratados, ok? Deixa eu explicar como advogada, para ninguém pensar que isso é obrigatório. É obrigatório até o momento de você deixar de seguir, ok? Então, só que ocorreu um problema. Houve um aumento assustador dos casos de sarampo em Roraima, sendo que a maioria era importado da Venezuela, tá? E aí isso começou, na época, a abalar o governo federal, porque, gente, olha de onde veio. Tudo graças à ONU, que hoje vários ministérios do Brasil, porque eu vou colocar link aqui, de um pacto fechado pelo governo federal, com vários ministros, inclusive com a ministra terrivelmente cristã, onde eles assinam um protocolo estimulando os municípios, eu vou trazer link oficial, estimulando os municípios a promoverem a interiorização. Ou seja, querido conservador, tá? Com todo respeito, o governo que você diz que é Brasil acima de todos, esse governo, ele continua apoiando de forma linda, bela, maravilhosa, o principal mote da agenda progressista. Gente, abertura de fronteiras é a base para a destruição das identidades nacionais, e o Brasil fechou bonito. E a gente não vê um líder conservador, um formador de opinião, abrindo a boca em relação a isso, sabe por quê? Isso não dá like. O cara não vai ter milhões de visualizações. Ou seja, as nossas pautas verdadeiramente conservadoras, elas foram deixadas de lado, porque se você criticar, o PT volta. É assim que funciona. Só que aconteceu, com esse aumento de casos de venezuelanos que chegavam na fronteira e diziam, eu não quero me vacinar contra nada. Eu vou vir com sarampo, difteria, doenças sexuais transmissíveis, eu vou vir com o que eu quiser, não tem barreira sanitária aqui. Gente, o Brasil não tinha barreira sanitária, inclusive durante o governo Bolsonaro, ponto. Recentemente, uma autoridade na área sanitária lá de Roraima divulgou em Roraima que não havia um controle rígido sanitário lá em Roraima. Então, a partir do dia 22 ou 23 de março, é que com o Covid, graças ao Covid, instalaram barreira sanitária no aeroporto internacional da capital, de Roraima, Boa Vista, em algumas áreas, né, fronteiras, limites territoriais, instalaram barreira sanitária, mas até então, a saúde do roraimense e do brasileiro. Primeiro detalhe que você, conservador, precisa saber: o sarampo, que foi erradicado do Brasil, voltou graças a uma política propugnada pela ONU, tá? Com o apoio da OMS, tudo a OMS está no que fez com que o Brasil assinasse um tratado internacional para aceitar esses estrangeiros entrarem sem vacinação. O que aconteceu? Aumenta a doença. Só que o Ministério da Saúde, eu vou colocar o link de tudo aqui, anunciou que iniciou negociações, olhem que coisa séria, gente, com a Organização Mundial de Saúde para obrigar os venezuelanos que quisessem entrar no Brasil pela fronteira de Pacaraima, que é o norte de Roraima, para eles se vacinarem sarampo, tá, gente? Outras doenças não, nem pensar. Vamos respeitar essa agenda global de redução populacional. Isso é muito bom, né, gente? Vamos reduzir a população, é por aí, né? Então, o governo estava tentando, na época, por causa do escândalo de sarampo. Então, eles falaram, não vamos enganar esse povão bobo, né? E os conservadores tudo comendo mosca, xingando Lula, né, e tudo mais e tal, mas esquecendo que a nossa saúde sempre foi relegada a lixo, sempre, tá?
Então, ocorreram essas negociações, mas o pedido, e a gente tem que reconhecer, foi feito pelo governo de Roraima, que na época já estava enfrentando uma epidemia, sem ninguém no Brasil, em pleno governo progressista de esquerda, ninguém levantar bandeira, nenhuma liderança conservadora ir para as redes e dizer: gente, campo vai comer no Brasil, vai matar nossas crianças, porque aqui nunca teve uma vacinação a contento. A gente sabe disso, vai ver os relatórios, e vocês vão ver que é uma baixa terrível, os números são muito baixos. Mas, oh meu Deus, está caindo aqui toda hora, gente, que eu estou sem aquela hastezinha, tá? Me perdoem. Com essa pandemia aí, eu não tenho comércio, então eu não consigo comprar, tá, gente? Desculpa, perdão. Voltando aqui. Então, só que tem mais. Essa resolução, esse tratado internacional, apesar de, pelo certo, deveria englobar todos os países, né, da América do Sul, na prática não era isso que ocorria, tá? Sabe por quê? Porque no ano anterior, a Venezuela voltou a obrigar a apresentação do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia, que é o CICP, né? Ela exigia vacinação contra a febre amarela para vigiantes procedentes do Brasil. Ou seja, queridinhos, em 2018, os venezuelanos que entravam aqui com tudo quanto é doença, inclusive o sarampo, que trouxe o sarampo para o Brasil, e o próprio Mandetta reconhece isso. Eles entravam como queriam. Como continuou no governo Bolsonaro, hein? Alô, galera, não me bloqueie, tá? Hashtag ironia, né? Não me bloqueie. Mas no governo Bolsonaro, através de seu ministro terrivelmente progressista, né? A culpa não é do Bolsonaro, é do ministro incompetente, porque o Bolsonaro não estava de olho nisso, tá? Para não me matarem aqui, né? Mas, enfim, essa política continuou, e eu vou provar isso já já para vocês, ok? Sem ninguém, nenhuma liderança conservadora se dos brasileiros. E é aí que entra a minha crítica. Gente, pelo amor de Deus, vamos usar a inteligência, a sabedoria, o equilíbrio, para perceber que tem tema que nós precisamos, sim, de forma respeitosa, pressionar o governo quando é de interesse da coletividade. Palhaçada, ignorância, infantilidade de dizer: se criticar o PT, volta. Para com essa ignorância. Nós precisamos usar as redes não como fantoches de alguns políticos ou de algumas pautas. Precisamos usar para assuntos que interessam a coletividade. E se hoje o sarampo é uma ameaça real no Brasil, no Rio, principalmente como eu acabei de mostrar aqui, e no Brasil, isso acontece porque a esquerda facilitou isso e a direita deu apoio para isso não mudar a realidade. Quando a gente se cala, o mal prossegue. Então, o mal da direita é esse, que tem assunto que é proibido e ai de quem entre. Mas eu sou abusada, eu entro. Então, na época, a Venezuela proibia, né, os brasileiros que iam para a Venezuela tinham que se vacinar, mas que se dane, porque o lema é destruir o nosso território. E detalhe, a Secretaria Estadual de Saúde lá de Roraima, né, ela se manifestou na época sobre os tratados internacionais, exigências para o ingresso em país. Ela dizia que isso deveria ser revisto, ou seja, o governo federal não começou a dialogar com a OMS à toa, não. A própria Secretaria de Saúde local começou a abrir a boca em relação a isso. E abro aspas para o que foi dito na época, o link vai estar aqui. Neste caso, para entrar em território brasileiro, os imigrantes seriam obrigados a apresentar carteira de vacinação com todas as vacinas necessárias aplicadas pelo menos 10 dias antes do ingresso do país, tempo necessário para que a imunização faça efeito. Esse era o pleito da Secretaria de Saúde de Roraima na época, para ter condição de a imunização ter algum efeito no meio da população. Porque qual era a ideia? Deixa os venezuelanos entrarem como querem, porque eles que decidem se são vacinados ou não, e a gente vacina a população. Só que não tinha vacina nem para a população. Então, isso estava mostrando que não fazia efeito nenhum. Tá?
E outro detalhe, para quem está pensando que isso é assunto novo, não é não. Desde fevereiro de 2014, a gente já está nessa lenga-lenga. Eu estou falando 2014. No portal do Ministério da Saúde sobre cuidados para brasileiros que iriam viajar para, ou melhor, brasileiro não, para estrangeiro, né, que viriam para o Brasil, dentre as recomendações, porque não há nenhuma obrigatoriedade, eles falam de sarampo. Em 2014, o sarampo já era um problema aqui no Brasil, com o ingresso de venezuelanos aqui. E está escrito no próprio portal do governo, não é meu, tá? Sarampo. Atualmente, o país tem registrado surtos de sarampo nos estados de Roraima e Amazonas, com tantos casos da doença e tal. Aí continua. Ambos os surtos estão relacionados à vinda de imigrantes venezuelanos para o Brasil. Isso é em 2014, isso é coisa antiga. E vocês viram a direita metendo o pau nesse assunto, brigando sobre essa situação. Então isso mostra, gente, como esse negócio de eu sou contra o aborto, eu sou contra o desarmamento, eu sou contra essas pautas que a gente está vendo todo dia. E o que acontece? Se formou um nicho onde outras pautas que são tão importantes quanto que eu tenho luta contra o aborto, é claro, né, contra a apologia ao uso de drogas, né, a liberação das drogas, mas o pessoal fechou nos temas que chamam mais atenção, trazem mais votos, e deixaram de lado um tema que é sobremodo importante para a saúde de todo brasileiro. Esse tema não interessa a direita se envolver, isso é uma vergonha, né? Então, em 2014, já foi dito. Gente, perdão, que está caindo toda hora aqui, me perdoem, né? Oxe, meu Deus, me perdoem. Então, está dito aqui, pensei que ia cair de novo, já vim aqui correndo. Então, eu vou colocar aqui o link mostrando que nessa época isso já era, esse tipo de debate, esse acontecimento já estava presente no Brasil, antes do Brasil reconhecer, né, ou melhor, internacionalmente haver o reconhecimento de que a doença não estava mais erradicada no Brasil. Aí o que acontece, gente? A gente já tinha esse problema em 2018. Aí o Bolsonaro traz um ministro, né, um cara lá da ortopedia, esse ministro Mandetta, que todo mundo está trazendo outros escândalos dele, né? Que é mais importante que a incompetência dele na área da saúde, porque o pessoal está falando um monte de coisa, menos no que mais interessa na atual conjuntura, que é a incompetência e o vínculo que ele tem com a agenda globalista, que nunca trouxe preocupação a absolutamente ninguém, né? Pelo menos que eu tenha visto nas redes. E eu quero lembrar, quando aquela Ilona Issabor, né? Issabor, o nome dela é super complicado, quando ela foi indicada por Moro para um cargozinho de meia tigela, né, na área de segurança, as redes caíram de pau no Moro e no próprio Bolsonaro e exigiram a saída da comunista. Foi um escândalo na época. E ela teve que sair. Bolsonaro ligou, Moro, não quero mais a comuna, que criticava Bolsonaro, pró-aborto, armamentista e tudo mais. Então, são determinadas pautas, entendem? Infelizmente, nós, conservadores, somos seletivos. Não é toda a pauta que interessa. Essa é a realidade. Mas essa pauta aqui, infelizmente, não cai nas nossas graças, né? Olha aqui, uma matéria jornalística de janeiro de 2019, se eu não me engano, eu sei que era 19, tá? Em 2019, não me lembro se é janeiro, eu não coloquei a data, mas vai estar o link aqui. Está aqui, em Roraima, para acompanhar refugiados, ministro da Saúde alerta para risco de difteria e doenças sexualmente transmissíveis. O que está com horrores em Roraima e ninguém está gritando há muito tempo, ok? Hoje mesmo eu falei com o roraimense que estava falando, Deia, as doenças sexualmente transmissíveis aqui estão terríveis, Deia! Ninguém está preocupado. Mas Mandetta esteve lá e ele já falava do risco de proliferação de casos de difteria e demonstrou preocupação em relação às DSTs, né? Só que ele fez na época, inclusive, cadê? Olha o que ele diz. Palavras do Mandetta. Temos informações da vinda de muitos casos de difteria, uma doença de letalidade muito que não temos no Brasil.
Ora, brasileiro, acorda. O ministro que só foi defenestrado depois que bateu de frente com, porque senão ele ia continuar fazendo droga o tempo todo, sem a nossa reclamação, ele disse aqui que a difteria é uma doença muito grave, que estava começando a tomar corpo no Brasil graças à imigração. Alguém abriu a boca? Vamos lá, continuar aqui. Por isso, estamos reforçando um bloqueio aqui em Pacaraima. Conversa fiada, porque não tinha, segundo autoridades locais, que conhecem da saúde lá em Roraima, nenhum controle rígido, sanitário. Tá? Eu recentemente tomei conhecimento desse assunto. Mas, continuando, por isso estamos reforçando um bloqueio aqui em Pacaraima e alertando o país para que atualize, os pais, melhor dizendo, os pais para que atualize a carteira de vacinação dos filhos, disse. Ele integrou a comitiva ministerial para acompanhar os acolhimentos a venezuelanos. Então, ele, na época, já avisava que o negócio era sério. Só que tem um detalhe, e é aí que os conservadores comeram mosca feio. E é aí que temos essa denúncia assim, que deveria viralizar nas redes. Mandetta, governo conservador, está aqui escrito. Ele disse que não há previsão de exigência de vacina aos imigrantes, por entender que não se pode obrigar pessoas a imunizarem contra a sua vontade. E aí, conservador, o que você acha disso? O ministro, que antes de bater de frente com o Bolsonaro, todo mundo amava, tinha 1000 elogios, né? Esse ministro disse abertamente: estou abraçando a agenda globalista. Os imigrantes vão continuar seguindo o tratado lá de 2005, que o Brasil pode renunciar a qualquer momento, mas nós queremos que os imigrantes não sejam obrigados a se imunizar, porque, gente, o que interessa é redução populacional. Está aí o nosso ministro da Saúde fechando com a agenda globalista e ninguém abriu a boca. Ninguém abriu a boca. Continuando, ele diz: se tivermos a nossa população consciente, mesmo que um caso esporádico de difteria, podemos fazer isolamento. Olha que bonito, gente! Olha que coisa bonita, gente! Olha que bonito, tá? Hoje a direita é contra o isolamento social por causa do Covid, né? Mas o ministro terrivelmente conservador da época, o de direita, ele disse com todas as letras: galera, aceitem que entre no Brasil, graças à imposição da ONU, imigrantes venezuelanos sem vacinação, né? Porque é um casinho esporádico, quando ele disse que isso já era um perigo, lembram? É um casinho esporádico. Peraí, deu um problema aqui. Ui. De difteria, basta a gente fazer isolamento para impedir surto. Então, querido, você que hoje está reclamando de isolamento, essa bandeira já é prevista há muito tempo pelo ministro, já pelo menos desde 2019. Ele dizia: deixa a doença entrar no Brasil, porque depois do isolamento, porque isso é uma agenda da OMS. Entenderam? O pessoal está escrevendo aí, eu não estou conseguindo ler, gente, mas eu prometo que depois eu vou ler tudinho, tá bonitinho. Estou vendo que o Maia, todo mundo entrando aí, entendeu? Tá tudo certo, depois eu vou dar uma olhada. Mas percebam bem, então, o próprio... e tem um detalhe, como eu falei para vocês. Em 2018, o governo queria mudar isso, porque viu que a situação do sarampo era séria. Só que em 2019, como veio o ministro da Saúde conservador e diz: vamos continuar com a pauta globalista, vamos continuar sem vacinar aqueles 500 por dia, tá bom para você? Dá para ter um controle de surto, de epidemia, de pandemia, do diabo a 4, quando se entra, segundo dados da ONU, tá? 500 pessoas por dia lá em Roraima. Antes, né? Agora a fronteira está fechada, a gente não sabe quantas entram, porque continuam entrando. Há um decreto presidencial, mas os venezuelanos continuam entrando lá e esse pessoal não está se vacinando em relação a nada.
Eu tenho aqui outros links que eu vou colocar, inclusive um da revista Época, de julho de 2018, que dizia: boa parte dos imigrantes venezuelanos cruza as fronteiras sem tomar vacina, e aí os funcionários da própria prefeitura de Boa Vista estavam trazendo essas informações, né? E é interessante, gente, que naquela época, ainda em a prefeitura não falava sobre essa questão de ser obrigatório ou não a vacinação. Ninguém tocava nesse tratado internacional que o Brasil assinou como um bom país que segue a agenda globalista. Então, gente, eu não quero me alongar mais, eu tenho alguns links aqui para colocar para vocês lerem sobre o assunto, tá? Inclusive link para quem tem dúvida, porque eu procurei, gente, eu juro que eu procurei no Ministério da Saúde algum link, né, alguma informação que me mostrasse que o Brasil mudou essa política, porque poderia ter acontecido, né, o Brasil mudar a política em algum momento, e eu vi pelo menos do governo, todas, inclusive ligadas a Itamaraty, ligadas ao Ministério da Saúde, né? Todas elas mostraram que esse protocolo continua em vigor. Então, um dos sites que eu pesquisei está aqui, é o saudedoviajante.pr.gov.br, tá? Ele diz vacinas para quem vem para o Brasil. Aí diz sobre as vacinas, não há obrigatoriedade de comprovação vacinal aqui em relação à febre amarela. Não há obrigatoriedade de comprovação vacinal ou profilaxia para entrada no Brasil. No entanto, o Ministério da Saúde recomenda que os turistas internacionais atualizem a sua situação vacinal. Então, o que a gente recomendação. Eu não consegui ver, e eu vou colocar todos os sites que eu pesquisei, que eu não quero isso aqui gigante, né? Sites do governo, eu não vi nenhum dizendo que o Brasil mudou o protocolo no sentido de determinar que obrigatoriamente os venezuelanos que ingressem no Brasil recebam vacinação em relação ao sarampo, mesmo nós estando vivendo, mesmo o país. A gente está vendo que está começando a entrar nessa coisa de surto aí de sarampo, e isso é sério, principalmente quando concatena com uma epidemia muito séria que é o Covid. Então, é claro que alguns podem dizer, tá, Déia, no ano passado foram alguns milhares, né, de vítimas, algumas milhares de pessoas de vítima que eram vítimas dessa doença, e foram poucas mortes, parece que foram só, né, 15. E é muito fácil a gente falar só quando não é parente nosso que morre, né? Isso está acontecendo muito com o Covid, né? Fazendo tanta chacota com o Covid, esquecendo que num país onde mais de 400 pessoas já estão morrendo por dia por causa dessa doença, isso se torna algo que deve ter pelo menos um pouco de respeito em relação às vítimas, tá? Agenda nenhuma, gente, está acima da dor do próximo, na minha visão, né? Então, por isso que eu não brinco em relação à doença Covid em si. É uma doença séria e, com o sarampo agora às portas de trazer problemas graves, a gente precisa repensar essa situação. Eu sei que no momento em que Bolsonaro está sendo defenestrado aí nas redes, no STF, tudo quanto é lugar, eu sei que no momento desse, né, em que a gente sabe que estão querendo derrubar o presidente, esses assuntos não sejam tão chamativos, mas você que está assistindo precisa ter conscientização que o nosso problema hoje não é com pessoas, não é com a pessoa do Bolsonaro, ou seja lá de quem for, é com doutrinas. O nosso problema hoje é com agenda. Existe uma agenda deletéria, mas a grande maioria conservadora se nega a denunciar membros do governo, tá, que estão fechando com essa pauta. E, aliás, para terminar, eu quero ver onde eu coloquei aqui o link, que eu tinha colocado o link, eu não sei se eu vou achar agora, porque é tanta coisa que eu escrevi e que eu anotei aqui, mas eu tinha o link aqui separadinho para você, que o conluio do governo federal
em relação a essa agenda, que eu fiquei assim... Ah, tá aqui, achei, gente, para terminar a live, tá? Isso aqui é essa matéria da Agência de Saúde do Governo Federal. Está aqui, Governo Federal assina acordos da nova fase da Operação Acolhida. Isso foi em outubro de 2019. Lembrem, outubro de 2019, ou seja, ontem praticamente. Governo Bolsonaro Mandetta. Aí está aqui anunciando do aumento do fluxo migratório, um monte de coisa aqui. Só que aqui, cadê? Ai, meu Deus. Só um minuto que eu tenho. Não é esse. Eu vou achar aqui, gente. Cadê? Não estou achando. É tanto link que eu separei aqui. Mas, enfim, eu vou colocar o link e vou... Achei. Olha aqui, foi feito, olha aqui, ó, o protocolo de intenções que incentiva prestem atenção no que o governo conservador está fazendo sobre o nosso silêncio conivente. Está escrito aqui, o link vai estar aí. O protocolo de intenções que incentiva municípios brasileiros a acolherem imigrantes e refugiados venezuelanos foi assinado pela Casa Civil da Presidência da República e Secretaria de Governo, em conjunto com outros 6 ministérios, Cidadania, Justiça, Foro Progressista, mas não é só ele não. Segurança Pública, não, Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Defesa, Educação, Saúde e Desenvolvimento Regional. 6 ministérios no governo Bolsonaro fecharam com a agenda globalista com protocolo de intenção para estimular o recebimento de venezuelanos em municípios brasileiros, chamado de interiorização. E hoje são mais de 35 mil venezuelanos no Brasil afora, inclusive com direito a receber esse apoio emergencial aí financeiro que o governo vai dar em 3 parcelas. Eu soube hoje de um roraimense que a irmã dele, que está desempregada e é mestranda, não conseguiu o auxílio do governo. Mas lá existe, em Roraima, tem um monte de denúncia. Caixas estão dizendo que imigrantes, refugiados, estão conseguindo esse direito, né? Inclusive com documentos rasurados. Está valendo tudo para esses milhares de venezuelanos receberem apoio financeiro no Brasil, como outros brasileiros, né, numa situação que a gente está de caos. Mas o importante agora não é isso. O importante agora é que 6 ministérios disseram: Bolsonaro, vamos assinar um protocolo para estimular a interiorização, para destruir a nossa identidade nacional aos poucos, porque foi assim que começou na Europa, tudo aos pouquinhos, né? Vamos fazer isso? E todos fizeram. Não é só o Moro progressista traidor, não. Todos fizeram. E não teve um conservador que chegasse nas redes e reclamassem disso. Foi por isso que a Damares foi elogiada lá no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Ela foi disseram que o Brasil tinha uma política migratória maravilhosa, ela tirou retrato sorridente com o Alto Comissariado da ONU, esse que está trazendo as políticas que estão destruindo a Roraima, ela tirou foto e ninguém se levantou contra isso. Então, gente, a nossa situação é complicada porque as pautas estão fechadas. Né? A direita não tem pauta aberta. Né? Se você denunciar qualquer ministro que está comendo na mão da ONU, você vai ser isentão, você quer derrubar o governo e vai por aí. Só que a realidade é essa. Eu vou encerrar aqui informando que eu não consegui localizar em nenhum site oficial do governo nenhum tipo de instrução ou portal dizendo que os venezuelanos têm que ser obrigatoriamente vacinados, inclusive em março de 2000, eu não me lembro se foi 2018. Eu sei que teve um juiz corajoso lá em Roraima, da primeira vara federal. Eu vou colocar o link, todos os links aqui, vocês não precisam se preocupar. Mas teve um juiz que ele decretou, não estou achando aqui nas minhas...
mas eu vou colocar aqui depois, um juiz que decretou que os venezuelanos deveriam ser obrigatoriamente vacinados quando ingressassem no Brasil. E que, e na época, ele também ordenou o fechamento de fronteira. Essa ordem judicial caiu lá no STF, Rosa Weber, só que na época da primeira decisão de Rosa Weber, não foi suplantada a ordem judicial no sentido de venezuelanos serem vacinados. Então, veja a bagunça que é o Brasil. Tem protocolo internacional dizendo não vacina estrangeiro que entra, isso vale para venezuelano. Mas, ao mesmo tempo, um juiz, vendo a situação grave sanitária em Roraima, determina, não, a população está sob risco, então, obrigatoriamente tem que vacinar. Mas o STF não chegou a se reportar em relação a isso na sua primeira decisão, porém, o que vemos é que a decisão desse juiz não continuou vigorando, porque a política, tanto da esquerda quanto da direita, é privilegiando a vontade soberana dos imigrantes que vêm para o Brasil para criar a futura pátria grande, né? Essa é a realidade. Então, eu vou continuar com o assunto, vou pesquisar melhor, e se eu localizar, porque isso é uma coisa que eu não tenho mesmo, assim, trazer denúncias ao ar sem provas, e também de não reconhecer quando eu erro em alguma coisa ou quando vem um fato novo, ou seja lá o que for. Eu vou continuar pesquisando. Pode ser que tenha algum documento lá bem escondidinho, né? Porque o certo é a transparência, né? A publicidade dos atos administrativos. Então, esses atos do governo, né, importantes como esse, deveriam estar bem à vista de qualquer brasileiro. Mas pode acontecer desse ato estar escondidinho e eu não conseguir tomar conhecimento pelas redes, ou melhor, pela rede, porque hoje em dia está tudo parado, né, gente? A gente não consegue fazer mais nada com essa quarentena. Inclusive, buscar informação está difícil hoje. Mas eu não consegui localizar nada que mostrasse que o atual ministro da Saúde tenha passado por cima dessa ordem de Mandetta que diz: imigrante, entre no Brasil, venezuelano, entre no Brasil com sarampo ou sem sarampo, difteria, o que você quiser, porque aqui nós vamos garantir que você não vai ser vacinado, mesmo com surtos da doença. Então, gente, eu considero isso grave, num período em que doenças surgindo aí como ameaçadoras para a nossa saúde. Então, isso está aqui lançado. Quem quiser pesquisar melhor, pesquise. Eu vou me engajar mais nesse assunto, buscar mais informações, mas eu não consegui localizar, volto a repetir, nenhum dado oficial do governo. Eu busquei muito, a tarde toda hoje, dizendo que isso não aconteceu. E o pior, gente, ainda que apareça alguma portaria, ou seja lá o que for, determinando mudança dessa política, né, de saúde pública, ainda que aconteça, a verdade é, isso ninguém pode negar, o Mandetta pagou pau, né? Não é pagar pau que o pessoal fala, nem sei, mas passou pano, melhor dizendo, não é pagar pau, é passar pano, passou pano para a ONU. O Mandetta abraçou uma agenda progressista para destruir o nosso território e todo mundo ficou calado, porque na época ele não se levantava contra Bolsonaro. Ou seja, aqui no Brasil, pautas conservadoras, elas só sobem se estiverem ligadas ao nome Bolsonaro. Isso é uma vergonha. Mostra que ídolos, e não pautas, e não princípios, e não doutrinas. E eu digo isso, todos sabem que eu apoio o governo Bolsonaro, mas os erros de seus ministros eu jamais vou apoiar, tá? Não, graças a Deus, não financiada por governo, nem parlamentar, por ninguém dessa área aí, isso me dá para eu dizer o que penso e o que vejo. Então, conservador, use as suas redes para falar do perigo do sarampo e aproveita e pede para o brasileiro se vacinar, porque o sarampo é um risco real. Não é só Covid, não. E essa
doença é mais contagiosa do que Covid, segundo eu vi aqui, né, em alguns links. É claro que eu não sou da área, então eu posso estar equivocada, né? Enfim, mas eu vi que parece ser muito mais transmissível, contagioso, e ninguém está falando disso, ok? Então, gente, é isso. Eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui esse tempo todo, vai dar meia-noite, aqui me ouvindo na página Ecoando a Voz dos Mártires. E ainda tem outras pautas para trazer para vocês. Eu devo voltar ainda com algumas outras denúncias. Lembra da mocinha aí, desinformante, que é vista como conservadora, né? Tem essa pauta que eu estou devendo para vocês, da mocinha lá indicada pelo Olavo de Carvalho, e que alguns conservadores estão, Deia, só você se preocupa com ela. Claro que eu tenho que me preocupar. Uma pessoa que tem mais de 400 mil inscritos no seu canal de YouTube, graças ao Olavo de Carvalho, e faz defesa do Islã da paz, e diz que o Islã ortodoxo não tem ligação nenhuma com terrorismo, tá? E defende, tem blusa dela com a capinha cara de um comunista, de um violador de direitos humanos, né? De um perseguidor de homossexuais, torturador, de um ser deplorável, e ela lá com a camisinha dela feliz e contente, uma desinformante. Então, queridos, eu não estou preocupada com o sucesso, porque toda hora ela fala, quem me critica tem preocupação com o sucesso de ninguém, porque eu já sabia que as minhas pautas não iam fazer sucesso. Mas se falar sobre Islã, mentirosas, pode ser o suprassumo, pode ser o Olavo de Carvalho, não me interessa. Eu não tenho ídolos, eu não tenho deuses, eu tenho princípios e eu vou continuar seguindo e eu vou denunciar todo mundo que defende o Islã. Então, ainda vai ter, não agora, porque eu tenho outras pautas mais importantes, mas futuramente eu farei um vídeo sobre a situação dessa moça, que, por recentemente elogiar, pelo que me parece, o Bolsonaro, se tornou maravilhosa e muito com a cara dele. Mas agora ela já foi perdoada e muita gente está defendendo, tá? É isso mesmo, a doutora Sandelane Moura, que conhece essa situação de Roraima, leiam aí os comentários da doutora Sandelane Moura, que inclusive é a nossa representante da ONG Ecoando a Voz dos Mártires lá em Roraima, leiam os comentários, porque ela conhece a situação lá melhor do que eu, e ela está falando, o nome da moça é Débora G. Barbosa. Sim, a queridete do Olavo de Carvalho, né? Queridete com todo respeito, senão vão me bater aqui, né? Porque criticar o Olavo é um perigo nessas redes conservadoras, mas o meu negócio é com conservadorismo e não com as redes, ok? Então, gente, meu muito obrigada a todos vocês que estão aqui e brevemente teremos uma nova live aqui no canal Ecoando a Voz dos Mártires. Beijo e até mais.